você vai largar isso, vai para os Estados Unidos estudar e jogar bola, porque você não vai virar jogador de futebol. Hoje o futebol tem um negócio muito legal, porque tem muita oportunidade. O quanto você está disposto a guerrear pela oportunidade melhor. Se você me oferecer a vida de um atleta sem eu saber se eu vou virar, eu vou falar, obrigado, quer não. Se o Daniel tivesse talento, eu ia ser a primeira pessoa a atrapalhar a vida dele. Porque não é saudável. Quando você vira profissional, concentração, viagem, concentração, treino, viagem, jogo, concentração, treino. Ah, mas só fica em um hotel 5 estrelas. Tá bom, te bota preso dentro do quarto de hotel 30 dias, depois você me conta se é legal. Futebol hoje tem dinheiro do crime organizado, tem dinheiro de lavagem de dinheiro. Deixa as crianças se divertir. Não adianta botar pressão no menino de 10 anos, 11 anos, porque daqui a pouco ele vai falar, não aguento mais, eu não tenho idade pra isso. Não tem nada mais gostoso do que você poder olhar pra trás e ver que valeu a pena. A maior mentira do futebol que ninguém tem coragem de falar e você tem coragem de falar? Eu tenho um funcionário hoje que ele, pra mim, é marcante na minha vida. O pai dele era funcionário do Atlético Mineiro. Ele chama Pedrinho. E o pai dele falou, não, ajuda o Pedrinho. Eu falei, ajudo, mas ele vai ficar com raiva de mim. Aí o Pedrinho, aí ele falou, por quê? Eu falei, não, porque eu vou falar pra ele o que eu penso. Ele falou, não, pode falar. Eu falei, Pedrinho, eu vou te ajudar. Você vai largar isso, vai para os Estados Unidos estudar e jogar bola, porque você não vai virar jogador de futebol. Hoje ele conta isso com muito orgulho, porque ele fala assim, Dani, você foi a primeira pessoa que me falou a verdade. Uau. Então assim, eu acho que o mais importante, independente de problema, você tem que falar a verdade. Principalmente para eles, porque você está lidando com sonho, você está lidando com a vontade do cara de mudar a vida da família dele, de sair dali. Então, quanto antes você mostrar para ele que aquilo não vai ser possível, é melhor do que o cara ficar batendo cabeça. Tem umas outras perguntas aqui que eu vou pular pra gente poder ir pros finais, que eu acho que nós vamos ter que fazer a parte 2 dessa entrevista nossa, porque tem muita conversa. Gente, falar de futebol, falar da vida dele, do evangelismo, do que eles fazem. Eu ainda tenho que trazer a esposa dele aqui pra gente poder entrevistar, que é uma história de vida que é maravilhosa, é algo que o senhor tem transformado. Mas para mim, poder ir para os finais aqui com você, porque eu sei que eu estou tomando o seu tempo. Vamos lá. O que mais falta para os jovens talentos hoje? Caráter ou oportunidade? Eu acho que assim, hoje o futebol tem um negócio muito legal, porque tem muita oportunidade. Depende do tamanho da oportunidade e de o quanto você está disposto a guerrear pela oportunidade melhor. Então, assim, com a criação das SAFs, dos clubes que têm donos, virou realmente um negócio. Só que, geralmente, a gente só vê o Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, a gente só vê esses jogadores, o Bruno Guimarães, você só vê os jogadores da seleção brasileira e os caras que chegaram. Mas como que eles chegaram? Eu acho que o mais importante não é aonde eles chegaram, é como eles chegaram. Então, assim, a história de vida de cada um deles tiveram batalhas que a grande maioria não se sujeitariam. Eu vou te dar um exemplo. Se você me oferecer a vida de um atleta sem eu saber se eu vou virar, eu vou falar, obrigado, quer não. Uau. Porque o atleta de 10, 11, 12, 13 anos, ele abre mão da infância, depois ele abre mão da adolescência, o funil vai só diminuindo, e aí a hora que ele chega na fase adulta da vida dele, às vezes ele não estudou o suficiente. Então ele tem, hoje, graças a Deus, ele tem que pelo menos formar. Tem que estudar até o 3º ano. Mas vai estudar daquele jeito. Empurrado, para passar de ano, para não ter problema de nada. Mas, então assim, eu não queria. Se você falar para mim assim, ó, eu não queria. E eu vou te falar um exemplo dentro da minha casa. Se o Daniel tivesse talento, eu ia ser a primeira pessoa a atrapalhar a vida dele. Porque não é saudável. Uau. É insalubre o negócio. E aí quando você vira profissional, concentração, viagem, concentração, treino, viagem, jogo, concentração, treino. Ah, mas só fica em um hotel 5 estrelas.
Tá bom, te bota preso dentro do quarto de hotel 30 dias, depois você me conta se é legal. Eu já morei num hotel 30 dias, 40. Pergunta se é legal. Presta não. Então, assim, peguei, eu não queria. É uma coisa que eu não pegaria. Então, assim, eu acho que hoje existe oportunidade. O caráter. Eu falo que caráter não tem... Eu falo que caráter não tem classe social, né? Caráter é caráter. Você tem ou você não tem. Então, assim, o caráter, independente se for no futebol ou se for na medicina, vai vir da pessoa. Então, é o que você construiu. Então, eu acho que a falta de caráter... Eu acho que assim, eu acho que as pessoas começaram a ter mais preço. E aí, o que aconteceu no futebol? O futebol hoje, eu não preciso falar que não é novidade para ninguém, mas o futebol hoje tem dinheiro do crime organizado, tem dinheiro de lavagem de dinheiro, tem dinheiro... Então, assim, é muito fácil o cara gastar o dinheiro desse dinheiro em competição ao dinheiro de uma pessoa que é normal, porque geralmente quando eu faço algum investimento, eu tiro de dentro da minha casa. Eu tiro dinheiro da boca do meu filho, da minha filha, da minha mulher, para dar pro filho dos outros. É esse o negócio. Mas não é que é um investimento. Investimento tem que ter retorno. No outro lado, o cara pode gastar rios de dinheiro, uma competição completamente desleal, porque aquele dinheiro ali não é dele. Então, assim, então a falta de... Eu acho que o grande problema do futebol é o caráter tem preço. Glórias ao Senhor Jesus. E para a gente poder finalizar, a pergunta que eu sempre pergunto para os nossos entrevistados, e para ele não ia ser diferente, né, meus irmãos? Dani, para esse pessoal que está te assistindo e agora, você tem alguns segundos para você poder falar para esses meninos, jovens e pais, qual legado você gostaria de deixar para esses jovens atletas, para os seus filhos e esse pessoal do esporte? Para mim, eu gosto muito... Primeiro, agradecer ao Aldo, né, por estar aqui, mas eu gosto muito de uma coisa que aqui nos Estados Unidos anda junto, que é esporte e educação. Meu sonho de vida, e eu tenho certeza que um dia eu vou concluir, é ter um projeto no Brasil acadêmico esportivo, onde você dê a oportunidade das pessoas estudarem e treinarem em alto nível, e jogarem em alto nível e fazer tudo. Então, o recado que eu dou para os pais, principalmente os pais de atletas, deixa as crianças se divertirem. Não adianta botar pressão no menino de 10 anos, 11 anos, porque daqui a pouco ele vai falar, não aguento mais, eu não tenho idade para isso. E para os atletas, ser atleta não é fácil. Eu, depois de velho, eu resolvi correr meia maratona, correr maratona, e eu vejo que ser atleta não é fácil. Você tem que seguir um planejamento, você tem que se cuidar, você tem que fazer. Imagina o atleta tal. E o jovem tá na flor da idade. Então, assim, o cuidado que vocês têm que ter com caráter, com a sua pessoalidade, com você, com a sua saúde, é muito maior. Então, eu acho que é só cuide-se. E nada melhor do que... Nós não estamos falando de igreja, nós não estamos falando de placa de igreja, nós estamos falando de nada. Nós estamos falando de uma única coisa. Procure sabedoria na palavra de Deus. É só isso. Para mim é muito claro hoje, porque muitas vezes eu vou fazer alguma coisa e eu tento procurar sempre na palavra de Deus. Então, assim, muitas das coisas que eu faço, ou quase todas, dentro do meu negócio, inclusive para aconselhar pessoas, é dentro da palavra. Para uns eu falo rasgado, para outros eu dou um exemplo da palavra, mas em outra verbalização. Então é isso. Eu acho que os atletas têm que se cuidar. E os pais têm que deixar os meninos serem atletas. E o legado para os seus filhos? O legado que eu quero deixar para os meus filhos é... Não tem nada mais gostoso do que você poder olhar para trás e ver que valeu a pena. Não tem nada mais gostoso do que saber que tudo aquilo que você construiu com propósito, seja ele
patrimonial, ou seja, ele caráter, personalidade, tudo, foi pautado em alguma essência do Evangelho. E hoje eu tenho o privilégio de dizer aos meus filhos: vocês têm a oportunidade de viver uma vida muito boa sem cometer os erros que eu e a sua mãe cometemos. Glória a Deus. Dani, muito obrigado. Eu que te agradeço. Parceirão, homem de Deus, homem que tem feito diferença. História maravilhosa.